Quando você conheceu o Gustavo? Nesse meio aí. A gente mudou pra cá em 2008. Quando foi em março, dia 8 de março de 2008. Foi no Dia da Mulher que a gente mudou pra cá. E a gente começou a frequentar aqui na época que a Karen tinha um relacionamento com o filho de um pastor de Ribeirão, né? Uhum. E aí ela continuou indo pra lá e eu fiquei aqui, né? Não quis nem ficar indo pra lá mais. E aí eu comecei a frequentar a rede de jovens com o Matheus. E aí eu conheci o pessoal e tal. E aí teve um belo dia que o pastor Jefferson chamou o Gustavo. Falou, Gustavo, mudou um pastor pra cá. E esse pastor, ele tem 2 filhas e uma tá solteira. Né? Ah, desse jeito. Desse jeito. Tá encaminhando já. E aí ele falou assim, eles precisam pintar um apartamento lá. Na época, o Gustavo era pintor, né? Uhum. Vai lá ajudar o pastor e aí você já aproveita que ele tem uma filha que é solteira. A outra não, mas tem uma que é. E aí passou, ele não achou a casa e tudo mais. E aí a gente começou a frequentar a rede de jovens. Num belo dia, a gente tá todos sentados na rede de jovens, né? Num círculo. Aí ele me chamou, ele falou, Cássia, perto de todo mundo. Eu falei, né? Fiquei vermelha na hora. Você tá gostando de alguém? Eu falei, não. Ah, desse jeito? Desse jeito. Direto? Você tá gostando de alguém? Eu falei, não. Ele falou, então gosta de mim. Eu falei, gente, que menino abusado, né? E aí a gente começou uma amizade aí, começou a conversar e não tinha interesse nenhum nele, de verdade, nenhum. E aí ele foi conquistando aos pouquinhos. Primeiro conquistou minha mãe, né? Meu pai, ele comprava as coisas no final de semana, salgados, essas coisas, e chamava o pessoal dos jovens para ir para lá, né? Para ver filme e tal. E aí a gente acabou se conhecendo mais e relacionando e tudo mais. E o Matheus era ciumento? Vixe, o Matheus ficou com ciúmes. É sério? Ficou. Mas tá vendo? Agora você viu que ele não... Você era mais protegido das irmãs. Ah, não era não. Mas assim, nessa época... O Matheus, ele não teve tantos ciúmes, né? Porque eu sempre tive muito assim comigo. Se for alguma pessoa que meu pai, minha mãe e minha família não aprovar, eu não vou ficar discutindo, não. Porque eu sempre tive muito temor a Deus, né? Então, eu pensava assim, bom, eles são boca de Deus para minha vida. Então, se eles falarem que não, não. E tem a questão também do Matheus ter assumido essa questão dentro de casa, né? De Sim, ajuda, de cuidar. Eu lembro quando eu conversava muito com ele, até hoje ele é muito responsável em tudo. Muito. Eu não lembro de ter pegado uma fase do Matheus, assim, desde quando eu conheço ele, que ele foi uma pessoa irresponsável, muito sério. Eu até achava ele sério demais, porque eu sempre fui muito brincalhão. E eu tentava, assim, às vezes, assim, e ele era muito sério. E depois que eu fui entendendo que foi essa questão dele ter entrado, né, como a pessoa que estava suprindo, né, essa situação do teu pai. Sim. De ter saído, e ele entrou mesmo para poder cuidar, né, a questão de cuidar dentro de casa, cuidar de vocês. Não, o Matheus, ele é um homem admirável, assim. Até hoje ele tem um cuidado com a gente, uma preocupação. Ele liga para perguntar, né, vocês estão bem, estão precisando de alguma coisa? Até hoje ele é assim, né. Ele até fala que ele não devia ser assim, mas ele não consegue. Mas é algo que a pessoa acabou criando, né. Mas ele, até hoje, ele tem essa preocupação com a gente, esse cuidado com a gente. É as meninas dele, né? Eu falo que agora ele vai ter outra menina, né? Eu falei, você gostou mesmo de cuidar de 2, né? Agora vai ter 2 também. Mas ele sempre foi assim, sempre foi protetor, cuidadoso. A gente, quando contava, né? Acho que eu tô gostando de tal pessoa. Ele já ficava meio assim, né? Já ficava enciumado. Com o Gustavo, ele ficou um pouco enciumado. Só que foi diferente. E duro que não é que nem lá fora, né? Tipo, no mundo a gente bate no cara, né? Dentro da igreja você tem que só não gostar e pronto, né? É verdade. Eu falo porque eu tenho irmãs mais novas, né? E eu lembro de uma situação que eu tava começando a voltar para a igreja e eu não tive coragem. Começou a beirar um rapaz lá que queria namorar minha irmã. E naquele dia eu fiquei meio assim, eu segurava, já tinha a fama de ser brigador dentro da cidade, batendo nos outros, né? Só que eu não quis entrar, porque eu tava me convertendo mesmo de verdade. Só que não teve jeito. Foi meu pai que catou o rapaz pro pescoço. O rapaz sumiu. Não era uma boa pessoa, o rapaz sumiu. O Matheus, ele era ciumento, sim, mas com o Gustavo foi realmente totalmente diferente. Porque eles, na verdade, não sei se o Matheus comentou, os jovens daqui, eles iam para Ribeirão com os jovens de lá da igreja que a gente participava. Na época eu era criança, né? Porque o Gustavo é 4 anos mais velho que eu. Então, fazia diferença, há uns anos atrás, para a infância e adolescente, né? E aí, o Matheus já conhecia o Gustavo.
né? O Matheus já conhecia o pessoal daqui. E aí foi diferente com o Gustavo. Foi totalmente diferente. Meus pais também foi diferente com o Gustavo. Vocês namoraram quanto tempo? Namorando 1 ano. Bem pouquinho. Foi, a gente começou... Ele pediu para orar comigo em 2008. Ele não perdeu tempo, não. Eu mudei para cá e a gente se conheceu até junho. Aí em junho ele pediu para orar. Aí meu pai até ele falou assim, pode orar eu oro por você ora por mim, Teu orar pai? pode, E aí a gente começou a orar em junho. Aí meu pai falou, ora 6 meses, né? Quando for o começo do ano que vem, vocês começam a namorar. E a gente começou a orar. E assim, a gente teve uma época que a gente nem conversava, porque a gente realmente queria saber se era de Deus, né? Se Deus estava nesse negócio. E aí a gente orou até dezembro, quando foi em janeiro, dia 7 de janeiro de 2009, a gente começou a namorar. Aí namoramos até novembro de 2009, ficamos noivos. Não, 2 anos deu, Deu E aí, 2 anos. em 2010, novembro de 2010, a gente casou. Tá. Foram 2 anos, Você casou nova. Casei com 21. 20 anos. 21 anos. Não é mais ou menos isso aí também. Eu também casei. 20 para 21, Foi 20 para 21. E na fase de casado, como é que foi? O começo sempre é bem tenso, né? Foi bem difícil, assim, porque o Gustavo foi meu primeiro namorado, né? Uhum. Então, a gente namorou na corte. Então, a gente passou por 2 anos, assim, só pegando na mão, né? E aí, quando a gente casou, eu fiquei um pouco assustada, né? Porque era assim, meu pai, a gente começou todo mundo morar na mesma casa, né? Com meu pai e minha mãe casados em 2008. Eu casei em 2010. Aí, o que aconteceu? Eu ficava imaginando, falei, nossa, agora que meu pai voltou para casa, né? Tá todo mundo lá junto e eu não tô lá, Aquela eu casei. fase de curtir agora de não novo, curti, né? Curtir a restauração. Então. Não curti. E aí foi bem difícil, assim, para mim, né? Eu ligava pra minha mãe, eu tinha o costume de toda noite, mãe, benção, mãe, né? Deus te abençoe, dorme com Deus e tudo mais. E aí eu casei, eu ligava para ela, mãe, benção. Né? Umas coisas assim, que a gente estava acostumado, né? Que a gente era sempre grudado na minha mãe. E foi difícil o começo, acostumar, né? Eu te perguntei também, porque tem a questão de você ser gêmeos com a tua irmã. Vocês sempre foi bem grudada assim ou não? Muito. Não teve... A gente era muito grudado. E sentiu essa falta? Tipo... Foi muito. É? Eu sentei na cama no dia do meu casamento. Sentei na cama, eu chorava, falei, não vou casar. Na verdade, assim, esses 5 minutos que me deu foi porque eu tinha medo, né, do casamento. Algo desconhecido, né? Desconhecido e por tudo que meus pais tinham passado, né? Eu sempre tive muito medo. Eu falava que não ia casar, né? E fui a primeira a casar. Eu tive muito medo no começo, né? E aí eu sentei na cama e falei, não vou mais casar, pode marcar, pode ligar lá pro Jefferson, falar que eu não vou casar hoje. Deu uns 5 minutos assim, e ela chorou muito. Minha irmã chorou muito, nossa, muito, muito, muito. E quando eu fui casar, estava no processo de término do namoro dela de muitos anos, né? Então, ela sentiu bastante, porque a gente se afastou um pouco. Eu fiquei mais até grudada com o Matheus por conta desse relacionamento dela, né? Que ele acabou levando ela mais para Ribeirão, acabou quebrando um pouco a nossa... esse grude que eram as duas, né? Mas não perdemos, não. Graças a Deus, a gente continuou essa aliança que a gente tem, né? Eles falam assim que a questão dos gêmeos, aí tem coisa que um sente do outro, isso aí é verdade ou não? De sentimento tem. Tem até hoje. E tem a questão também, eles falam até dessa situação de premonição, até de um olhar pro... Muito. É muito estranho, assim. Até de sentir o que o outro tá passando. Quando ela estava grávida, que ela passava enjoo, né, com o Enzo, eu tive enjoo com ela. Ah, sério? Sem brincadeira. Tive enjoo com ela, eu passava mal junto com ela. E aí a gente, às vezes, eu acordo, eu não tô bem, aí ela me liga, tá tudo bem com você? Aí eu falo, não. Ou às vezes é ela, eu ligo, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Então a gente tem uma ligação muito forte. Eu falo que tem gente que não acredita, mas é muito. Ah, legal isso aí. É muito, assim. Eu pergunto porque eu falo, a gente vê muito em filme, essas coisas, né? O pessoal falando. E então a gente tem medo. tem, até hoje a gente não consegue ficar sem se falar. Todos os dias de manhã é sagrado, a gente se fala, né? E aí é algo que a gente não consegue. Quando a gente não se fala, a gente deita na noite assim e fala, poxa, a gente não se falou hoje, o que aconteceu? A gente tem uma ligação bem forte, Kelly. Você entrou na situação do início aí de casamento aí. Como é que você começou a falar? Eu te cortei. Foi difícil, assim. Na verdade, a gente é um desconhecido, né? Mas começamos do início, né? Tinha briga também ou não?
Não. Ou só no meu que tinha briga? Não, a gente... na verdade, assim, ó, pra mim brigar com o Gustavo é difícil, né? Pra tirar ele do sério, tem que fazer muita coisa. E, na verdade, eu acho que eu mais senti, porque logo quando eu casei com ele, ele começou a estudar aviação. E aí eu ficava sozinha em casa à noite. E aí aquilo me dava uma agonia, uma coisa ruim, né? E eu não queria que ele fosse me deixar sozinha. Mas briga assim, não. Acho que eu senti nesse aspecto, né? Mas meus pais moravam aqui também, então não ficava... Eu acabava indo pra lá e tal. Mas briga mesmo, não. Vocês lembram de fases difíceis no casamento? Teve. Quando a gente fez... Logo quando eu casei, eu sempre quis ter filho, né? Sempre foi o meu sonho, sempre amei, sempre fui apaixonado por criança. E aí a gente ficou tentando e a gente não conseguia. Fazia os exames e nada, mas eu tinha a promessa que Deus ia me dar, né? E aí quando fez 6 anos que a gente casou, eu engravidei do Levi. E há 1 ano antes de eu engravidar, o Gustavo começou assim a perder o foco, né? A perder a fé, a perder a vontade. Ele contou dessa fase. E foi muito difícil, assim, pra mim, né? Porque eu via que ele estava se perdendo. Mas eu tive uma coisa sempre comigo, assim, que eu não ia deixar o meu casamento acabar. Então eu falei... Ele fala que eu acho que... Não sei se foi uma promessa que você recebeu... Você casaria com um pastor? Eu não lembro. Foi algo mais ou menos do tipo. E você sempre batia em cima dessa promessa, né? Sim. Eu tive foi isso mesmo? Foi. Ele falava assim, eu recebi uma palavra que eu ia casar com um homem de Deus, que ia ser pastor. Era isso mesmo? Na verdade, ele até contou isso aqui, né? Teve um culto de uma garagem de uma casa, uma senhorinha que era amiga da minha mãe. E aí ela falou, um pastor de fora veio e falou, olha, eu tenho uma palavra para vocês duas. Chamou a Keren. Falou que a Keren se envolveria com pastoreado e tudo mais, e eu também, só que eu seria mais pro lado da música. Falei, impossível, minha voz, né? Porque, para quem não sabe, né, todo mundo pergunta, eu fiz uma cirurgia do coração, e aí eles lesionaram a minha corda vocal, quando eu era bebê. E aí ficou essa voz rouca, né? E aí todo mundo pergunta, você tá rouca, você tá rouca? Até as crianças, né? Da igreja da criança. Que acabou afetando. Afetou. E aí eu falei, imagina, é impossível eu, né, com a área de música. Eu falei, às vezes ele errou, né? Mas ele falou que as duas seriam da área de pastoreado. Até o Mateus, na época eu lembro, que ele falou do Mateus também. E aí que eu sempre bati nessa tecla. Eu falei, é promessa do Senhor e eu vou correr atrás. E o Gustavo deu muito trabalho, assim. Muito trabalho. Eu lembro dessa fase. Ele tava ficando rebelde. Ele ficava assim... Eu lembro que ele colocava música, assim, circular dentro de casa. Eu ia lá, colocava louvor, ele aumentava, né? Mas, assim, o tempo todo, eu lembro que eu orava em línguas. Falava, Senhor, é teu, não é meu. Né? O Senhor uniu a gente, mas ele é teu. E eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa na vida dele. Sabe que vocês estavam sozinhos ou vocês estavam com a tua sogra? Não, vocês estavam sozinhos, não era? Tava. A gente morou, na verdade, sem ser na minha sogra lá, 2 anos de casado. Né? 1 ano e meio, alguma coisa assim. Porque depois vocês acabaram indo para poder ajudar a tua sogra e estar junto com ela ali e cuidar dela, né? Na verdade, a gente mudou para lá porque na época o Gustavo perdeu o emprego. Começou assim, a gente começou a passar uma fase muito difícil. Né? Porque aí ele começou a se perder mesmo, o Gustavo. Então foi nessa época. Sim. E aí a gente, apertado, só eu trabalhando, eu falei, aí a irmã dele saiu de lá, né? Aí ele falou, então a gente vai, porque aí não iria pagar o aluguel, né? E iria ficar mais fácil em questão financeiramente. Mas ali ele começou a se afundar. E como é que foi isso? Quanto tempo durou? Você teve alguma experiência Várias. A respeito de coisa? Eu lembro que eu acordava de madrugada para orar, porque eu não aceitava isso. Só que também eu sabia que se eu ficasse falando, ia ser pior, né? Então eu me calei. Porque eu lembro que ele fala que quando ele chegou a se abrir mesmo e falar que ele estava num ponto assim crítico da vida dele, ele fala que foi você que aconselhou, né, ele buscar ajuda, que eu lembro que quando ele veio e buscou ajuda, eu conversei muito com ele. Mas ele fala assim que foi muito importante você ter se posicionado ali, estar orando por ele. Teve um dia, eu sempre orava, né? Pedia para Deus mudasse a vida dele. E aí teve um dia que eu estava tão exausta, tão cansada, assim, de ficar falando, assim, pedindo para Deus muda ele. Aí teve um dia que eu falei, eu vou falar com ele. E aí eu acordei de manhã, assim, acho que foi numa segunda-feira, se eu não me engano.
E eu falei, Gustavo, você precisa de ajuda. Eu falei, porque se você não for atrás de ajuda, eu falei, o nosso casamento vai acabar. E foi aí que ele foi atrás de ajuda. E eu lembro que nesse dia eu acordei de madrugada no domingo, de domingo para segunda. E aí ele estava no quarto com o Levi, né? E estava no computador. E aí eu senti uma coisa muito ruim, um peso muito grande. Eu falei, coisa boa não está sendo. E aí, no outro dia, ele levantou, eu falei para ele, você procura ajuda, porque desse jeito não dá mais. E aí, ele foi procurar ajuda, aí eu lembro que eu catei um óleo ungido que eu tinha em casa, que eu ungi toda a casa, e eu comecei a falar bem alto, a orar bem alto mesmo. Falei, o Senhor é dono dessa casa, eu não aceito esse espírito maligno aqui dentro, porque eu comecei a sentir um peso muito grande, eu nunca tinha sentido isso. Você tá falando um negócio, tô lembrando daquele filme O Quarto de Guerra, né? Quando aquela mulher se posiciona dentro de casa, que às vezes as pessoas acham que o diabo ele escuta o nosso pensamento, né? E não é, às vezes a gente tem que se posicionar e falar para ele ouvir, né? O dia que eu vi esse filme, eu me identifiquei muito, porque foi daquele jeito mesmo. E aí eu peguei o óleo, entrei no quarto do Levi, ungi todo o quarto do Levi, ungi meu quarto, banheiro, a sala, a cozinha, o quintal, ungi tudo. Mas eu falava bem alto, falava, você não tem poder aqui dentro de casa. Essa casa é do Senhor Jesus, a minha família também. E aí eu ungi toda a casa, ungi minha cama do Levi, ungi o computador do Gustavo, ungi tudo. Tudo que você imaginar, eu ungi dentro de casa. E aí eu falei, Senhor, agora é com o Senhor. Aí eu orei, eu falei que eu entrei em uma guerra com o diabo naquele dia, que eu acabei de orar e eu estava acabada. Parecia que eu tinha apanhado. E aí foi nesse dia que ele foi te procurar para conversar. E depois daquele dia... eu lembro que foi algo assim que impactou muito ele. Eu sabia que alguma coisa já estava acontecendo por detrás, né? Estava muito assim difícil. A gente se tratava muito bem, né? O nosso relacionamento em si não estava perdido, né? A gente se tratava muito bem. O Gustavo sempre me tratou muito bem. Só que às vezes eu falava alguma coisa para ele que ele não gostava e ele já ficava bravo. Eu até brinco com ele que ele vivia falando, né? Quando ele ia dar o testemunho, que falou que arrumou minhas coisas 2 vezes para mim ir embora de casa. Falei, para de ficar falando isso, coisa feia. Porque realmente foi desse jeito. Ele falou, não, se você não me quer desse jeito, eu também não te quero. Vai embora, porque você não tem futuro comigo, não. Ele falou, você tá ficando louco? Eu casei para até que a morte nos separe. Você vai morrer? Eu falava para ele. Porque eu não vou morrer ainda. E tem aquela questão também de você não aceitar o que você passou, né? De quando era criança. Sim. Questão do divórcio dos seus pais. Que eu sempre falei isso, pastor. Eu sempre falei que eu nunca ia passar por aquilo. Eu nunca aceitei isso. Falei, Senhor, não aceito. Né? Independente de tudo que aconteceu na minha família, eu não aceito que seja... menos que aquilo que o Senhor sonhou para mim, né? E eu sempre falo assim, que aquele negócio de seus pais andaram, você correrá e teus filhos voará, é o que eu tenho para minha vida, né? Então, meus pais andaram, eu tô correndo e meus filhos vão voar. E aí eu tinha isso para mim, meu casamento não vai acabar. Até onde eu estiver aqui, eu vou. E o nosso relacionamento em si, a gente não tinha problema, a gente não brigava. O Gustavo, até onde ele tentava ser romântico, ele era do jeito dele, né? Eu sempre fui até mais, ele até fala que ele mudou muito por conta disso, de eu ensinar ele a ser mais carinhoso, né? Mais atencioso. Ele fala. E ele mudou muito, 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 muito. Eu lembro dele assim, quando ele era mais revoltado. Muito revoltado. Ele ficava muito bravo, muito fácil. Ele era bem secão, assim. Até falei pra ele, esses dias, eu falei, nossa, como que você mudou, né? Que você tratava as pessoas de uma outra forma. Hoje ele é mais carinhoso. Então, trabalhando com criança, né? Então, a gente vê que realmente é um outro Gustavo mesmo.